Bom, vamos ver como é que nós realizamos no MIDAS o cadastro de um imóvel. Esse aqui é o programa do cadastro de imóvel. A primeira coisa que nós devemos dizer é de que o MIDAS, ele não obriga o usuário a utilizar o formato de laudo dele. Ele não tem um laudo próprio. Ele se adapta ao laudo de cada usuário. Então, nós podemos ver aqui esses campos aqui, código, status, endereço, CEP, localidade, valor, esses campos, todos esses campos aqui, observação, né, são campos fixos do MIDAS. Agora, daqui para baixo, tipo bairros, suítes, quartos, né, esses campos da folha 2, da folha 3, todos os campos são criados pelo usuário, tá certo? Que determina a sequência dele, dá um nome para eles, ou seja, o MIDAS permite que o usuário mantenha a sua cultura, a maneira como ele está acostumado a trabalhar, né? A maneira como ele está acostumado a cadastrar os seus imóveis. Bom, vamos ver aqui um cadastro de imóvel. Nós vamos abrir a pasta de imóveis, eu posso selecionar os imóveis por status e por uma faixa de data de cadastro. Então, eu clicando aqui, ele vai abrir para mim todos os imóveis. Eu vou clicar nesse imóvel aqui para a gente ter um imóvel cadastrado para a gente tomar como base, né? Pois bem, a primeira coisa que nós podemos verificar é o seguinte: eu estou operando esse imóvel, estou tendo acesso a ele, ao cadastro dele, porque eu, corretor 1, sou o opcionista principal dele. O sistema permite que sejam estabelecidas, né, ele gerencia estabelecidas restrições de acesso ao cadastro dos imóveis. Apenas o opcionista, o gerente relacionado e o diretor da filial daquele imóvel que foi cadastrado, né? Bom, vamos ver aqui um cadastro de um imóvel realizado. Então nós temos o código aqui, esse código ele pode ser gerado automaticamente pelo sistema. Ele gerou T, a primeira letra da filial que identifica a filial, no caso aqui Tijuca. A, apartamento, quer dizer, quem define essas letras é o usuário, né? Normalmente os usuários definem A para apartamento, R para residência, C para cobertura, né? Aqui a quantidade de quartos, um dormitório, né? E aqui é um sequencial. Então nós temos um apartamento de um quarto que foi cadastrado pela filial Tijuca. Perfeito? Com esse imóvel aqui, como eu sou opcionista dele, ele já está cadastrado, eu posso saber todas as movimentações que teve com esse imóvel. Está aqui registrado tudo que houve de alteração de valor, tá certo? Ligações que nós recebemos para o imóvel, visita, todas as informações estão aqui. Aqui, eu poderia limpar o código desse imóvel para cadastrar um novo imóvel com base nesse aqui. Isso aqui é muito interessante para cadastrar lançamentos, né? Porque a gente pega uma coluna, cadastra um imóvel daquela coluna e depois a gente vai cadastrando todos os outros imóveis, bastando apenas trocar a unidade, né? Bom, aqui eu posso ter acesso aos anúncios que já foram colocados desse imóvel meu. Então aqui os anúncios que foram colocados, a data, né, o valor, quanto que eu já gastei de anúncio, a comissão prevista e o percentual de custo. Aqui eu posso ter acesso às propostas do imóvel. Aqui eu posso consultar sites para obter informações desse meu imóvel. Então, por exemplo, o usuário pode cadastrar os sites onde ele pode consultar a certidão efitêutica, onde ele pode consultar informações sobre o IPTU, ITBI, coisa que o valha, né? Bom, aqui nós temos o status do imóvel, tá certo? E aqui o sistema mantém um controle da mudança de status do imóvel. Quem mudou o status, né, para que status foi modificado, em que data, em que hora, tá certo? Quem realizou, quem solicitou. O sistema mantém um controle total sobre as principais alterações no cadastro de imóvel. Se alguém vier aqui alterar o endereço, ele vai lá e grava dizendo que fulano, daquela data, alterou o endereço. Bom, nós podemos ter imóveis de avulsos, lançamentos. Aqui nós temos o tipo de logradouro, o nome do logradouro, o complemento, quer dizer, o número e o complemento. Aqui nós podemos acessar o site do Correio para realizar uma pesquisa, dado o logradouro, e aqui nós podemos acessar o site do Correio informando o CEP, ele nos traz o logradouro. Aqui a localidade, a unidade federativa, a inscrição do imóvel no IPTU, o valor dele. Se esse imóvel tiver uma referência em dólar, eu posso colocar a referência em dólar aqui, de maneira que quando o dólar for alterado, todos os imóveis que tenham seu preço estabelecido em dólar terão o seu valor de venda alterados. Aqui a comissão de intermediação, aqui a filial que cadastrou o imóvel e aqui a filial que está responsável por levar os clientes a visitar o imóvel. Bom,
aqui eu tenho a possibilidade de registrar os corretores que já foram visitar esse imóvel, já conhecem esse imóvel, que depois o sistema permite que eu dê prioridade na distribuição de um chamado. Quando o cliente ligar para pegar informações desse imóvel, o sistema vai olhar na fila de plantão e vai dar prioridade para aqueles corretores que já visitaram o imóvel. Aqui, se eu estiver cadastrando um imóvel com empreendimento edifício, eu vou colocar aqui, né? Bom, vencimento de opção, eu dou a quantidade de dias, ele calcula, tá certo? Se publica no site, além de eu publicar no site, que normalmente o site do Midas, do próprio Midas, o Midas dá permite aqui que quando a pessoa cadastra, né, o operador cadastra o imóvel, ele pode determinar, ele pode já ir junto à internet, né, ao Google Maps, e pegar o mapa do imóvel. E já botar o endereço do mapa do imóvel, de maneira que depois os seus colegas na empresa, ao consultar o imóvel, eles possam ter acesso para poderem se localizar. Tá certo? Da mesma maneira como ele permite que a gente coloque o mapa do imóvel, ele também permite que a gente aponte um vídeo que esteja no site do YouTube. Então, se por acaso você filmar o imóvel, pode colocar o vídeo no YouTube e você coloca o endereço aqui. Pois bem, tanto o mapa quanto o vídeo, eles ficarão disponíveis para os corretores, para efeito de consulta interna, tá certo? E se você desejar, o sistema também envia para o site. Bom, aqui nós podemos ter acesso, desculpe, eu cliquei no botão errado. Aqui nós podemos determinar quais são os portais que a gente quer que o Midas envie informações, né? Existem um produto adicional que ele permite que a gente cadastre o imóvel no Midas e ele, além de enviar para o site, ele possa enviar para o portal Imóvel Web, para o portal Zap, para o portal W Imóveis. Perfeito? Bom, aqui nós colocamos observação que a gente queira colocar sobre o imóvel, a descrição do imóvel, essa descrição vai para o site, a localização, como é que se chega a esse imóvel, embora nós tenhamos aqui o mapa, né? E aqui os benefícios, né? Proximidade de uma escola, coisa que o vale. Bom, o Midas permite que o usuário, arquive junto a ele os documentos do imóvel. Basta escanear e gravar junto com o imóvel. Nós também podemos montar o álbum de fotos do imóvel. Tá certo? Então, o Midas permite que você dê a sequência das fotos, você dê nome às fotos, você pode determinar se essas fotos serão publicadas no site ou não, e se alguma dessas fotos é destaque. Né? Porque o site ele tem um destaque, que são aqueles imóveis que a gente está querendo realmente chamar a atenção. Perfeito? Então, aqui nós temos o álbum de fotos. Se a gente desejar, nós podemos clicar, ele nos dá a oportunidade de nós fazermos um trabalho aqui com a foto. Certo? Então, nós podemos ir alternando aqui. Bom, daqui para baixo nós temos todos os campos que foram criados pelo usuário. Aqui nós temos o bairro, ao cadastrar basta que o usuário selecione o bairro desejado, o tipo de vagas, a quantidade de vagas e por aí vai, né? Todos os campos aqui que o usuário desejar, né? Que número de pavimentos, cada usuário cria o seu, tá certo? Mesma coisa aqui, fachada. Aqui tem granito, mármore e tijolinhos, tá certo? Se alguém quer botar fachada em alvenaria, cada um cria o seu, né? Aqui nós temos na folha 3, já algumas coisas, tem playground, tem piscina, tamanho de alguns cômodos, né? Aqui no caso do primeiro quarto, tem 25 metros quadrados, é uma suíte com armários e varanda. O segundo quarto, com 10 metros quadrados, ele tem armários e varandas apenas. Aqui, por final, além de algumas outras dependências, nós temos o tipo de laudo que esse imóvel foi captado, quais são os opcionistas. Então, o opcionista é o corretor 1, que sou eu aqui no caso com 90%, e o corretor 2 com 10%. E esse aqui é o proprietário do imóvel. Aqui, informações sobre o horário de visitas. Perfeito? Bom, através desse botão aqui, qualquer alteração que eu faça nesse imóvel, se eu desejar, eu posso enviar os dados desse imóvel para o site, né? Aqui eu posso acessar o cadastro de proprietários. Perfeito? Bom, é dessa maneira, então, que a gente cadastra um imóvel. Certo? Se eu quiser gerenciar, como eu falei, eu vou gerar um novo imóvel com os dados desse aqui, eu clico aqui, ó, ele manteve todos os dados desse imóvel, eu vou apenas dizer qual é o complemento, 113, apartamento 501, e ele vai gerar um outro imóvel para mim,
com todas as informações aproveitadas desse imóvel aqui como referencial. Perfeito? Então, dessa maneira aqui que a gente cadastra um imóvel no Midas.